No período colonial, o ouro das minas de Minas Gerais chegou a ser processado aqui, onde funcionou a Casa da Moeda e depois o Paço Imperial do Rio de Janeiro. Gente, o ouro sempre exerceu um grande fascínio sobre a humanidade. Símbolo de riqueza, símbolo de opulência. A descoberta de Minas no passado muitas vezes provocava corrida de forasteiros, embates, guerras, lutas até sangrentas. Os 300 anos da Guerra dos Emboabas é o tema de hoje de lá para cá. Luciano Figueiredo é professor da UF, da Universidade Federal Fluminense, autor do livro Rebeliões no Brasil Colônia. Luciano, explica pra gente o que foi a Guerra dos Emboabas. Selmo, a Guerra dos Emboabas foi uma sucessão de conflitos que opôs paulistas, bandeirantes que descobriram as regiões mineradoras no sertão de São Paulo, contra os chamados emboabas, né, que era uma designação genérica para os forasteiros que avançaram em cima das regiões dos paulistas. Essa região hoje é Minas Gerais, né? Hoje, sem dúvida, é o estado de Minas Gerais. Na ocasião, era o sertão da capitania de São Paulo, sertão da capitania do Rio de Janeiro, era uma área indefinida. As minas chamavam Gerais porque elas aconteciam de uma maneira espalhada, porque a gente está falando dos anos 1708, 1709, que foram os anos de conflagração dessa colonização mal resolvida entre os descobridores, que opôs os descobridores e os invasores, entre aspas. Morro Vermelho, distrito de Caeté, Minas Gerais, é a terra de Manuel Nunes Viana, que é o líder dos emboabas. Bom, para entender essa história, eu queria que você me explicasse um pouquinho, Adriana, o que significa ser emboaba nessas Minas Gerais quando o ouro é descoberto. Bem, emboaba é uma palavra de origem indígena e que tem um conteúdo pejorativo, né? Designa aquele que não é paulista, todo aquele que é forasteiro e que chegou às minas depois dos primeiros descobridores, que eram os paulistas. Bom, os paulistas estavam aqui instaladíssimos e com a descoberta do ouro, as Minas Gerais foram invadidas por levas e levas de pessoas? Sim, nós tivemos no espaço de 10 anos uma população de 50 mil pessoas originárias de todos os lugares da Europa e mesmo da América Portuguesa. Então, em termos populacionais, foi o maior rush que a América Portuguesa conheceu ao longo de sua história. Quer dizer, isso em 10 anos? Em 10 anos, 50 mil pessoas em pleno sertão, numa região afastada dos centros litorâneos. Mas o conflito foi uma sucessão de brigas, assoadas, linchamentos, tiros, corre-corre, que era a tática de guerra, chamada Guerra Brasílica, que os paulistas aprenderam com os índios, que tomou conta dessa região durante alguns meses, poucos anos, e que essa guerra, esses conflitos, eram um esforço dos paulistas tentarem dominar, controlar politicamente e economicamente a região, porque eles perdem a parada para os invasores. Então, no fundo, a guerra não é só uma guerra em busca de ouro, de riqueza, era uma guerra de ressentimento
da parte dos paulistas em relação a esse turbilhão de forasteiros, e aí eram portugueses, eram baienses sobretudo, eram pernambucanos, eram fluminenses, que chegaram numa área em que os paulistas pretendiam dominar. Os emboabas como um todo, na verdade, eles são definidos porque eles não são paulistas, eles se sentiram com poucos direitos. O que os levou a entrar em conflito com os paulistas? Bem, a guerra foi um levante dos emboabas contra os paulistas, que na época ocupavam os cargos administrativos mais importantes da região. Num primeiro momento, quando os paulistas descobriram a região, eles tiveram como prêmio ou recompensa o monopólio desses cargos. Mas no momento em que os emboabas começam a engrossar a população e se tornam, depois o maior contingente local, e os paulistas passam a ser minoria, isso muda o jogo de forças. Os emboabas passam a reivindicar esses cargos ocupados pelos paulistas. Daí o levante, que é um levante dos emboabas contra os paulistas. Foram os habitantes da capitania de São Vicente, da cidade de São Paulo, que descobriram o ouro em Minas Gerais. Professora Kátia Abud, dizia-se na época por que eles saíram daqui procurando ouro? Qual era o mito que existia por detrás disso? Bom, há vários motivos, que levam ao ouro. No primeiro momento, quando eles saem da capitania, como era uma região muito pobre, não tinha as riquezas de outros lugares, a cana-de-açúcar não tinha se desenvolvido, etc. A necessidade de mão de obra levou-os para fora. Depois que eles conseguiram aprisionar a maior parte dos índios habitantes do Planalto, foram para fora em busca dos índios. São Paulo se mantém uma cidade pobre, uma vida muito dura, uma população que vivia sem conforto, sem luxo. Kátia, a procura por esse ouro das Minas Gerais foi muito grande? Quer dizer, muita gente saiu daqui? Foi. Os historiadores, eu não sei se exageram, mas há historiadores do século XVII, que dizem que São Paulo ficou uma terra de mulheres e crianças. Porque os homens válidos e velhos, os homens válidos todos foram em busca do ouro. Que tipo de homens eram? Minas foi povoada por São Paulo, pelos paulistas. Quer dizer, os mineiros não sabem, mas os mineiros são paulistas. São descendentes dos paulistas. Ô Márcia, como é que eram esses paulistas daquela época? Os paulistas eram pessoas mais rudes, Eles tinham um estilo de vida mais primitivo e eles tinham uma facilidade de convivência maior com os índios. Então eles sabiam lidar com os índios, eles sabiam fazer emboscadas e assim foi mais fácil mandar os paulistas para o sertão, dos Cataguases, que era um sertão totalmente inóspito e desconhecido. E no caso, quem seria esse Manuel Nunes Viana? Bem, ele é uma figura muito interessante, porque é um homem que chegou ao Brasil no final do século XVII. Português, de Viana do Castelo, de origens muito humildes, um homem semi-analfabeto e que em pouco tempo fica riquíssimo trabalhando no comércio de gado. Ele criava gado nos currais do São Francisco, vendia para essa região aqui e ficou milionário. E ele passa então a desempenhar uma espécie de liderança política entre os emboabas. Quer dizer que ele fica rico não porque ele descobre ouro, ele fica rico porque ele comercializa com algo quase mais importante que o ouro? Sim, ele se torna o grande chefe emboaba. Ele é aclamado aqui governador das Minas Gerais, que era um cargo que não existia. Ele inventa esse cargo, e ele permanece nele durante quase um ano.
Isso com a coroa portuguesa sabendo? Bem, ela ficou sabendo depois, era um crime de lesa majestade, um crime gravíssimo, porque os funcionários régios eram escolhidos entre a nata da nobreza portuguesa. Eram homens escolhidos a dedo pelo rei, né? E o que os emboabas fizeram aqui foi indicar ou aclamar um homem analfabeto para ocupar um cargo político importantíssimo. Nesse momento, a gente pode dizer que os emboabas venceram os paulistas nesse levante? Sim, eles venceram não só no campo militar, né, na série de batalhas que aconteceram aqui, mas também na batalha ideológica, que eu acho que essa é a mais importante. Ou seja, para a coroa não interessava que os paulistas continuassem no poder. Os paulistas eram vistos com suspeita, como homens bárbaros que mal conheciam a língua portuguesa e que significavam um risco ao domínio português na América portuguesa. E aí que nasceu Minas Gerais, né? E aí nasceu um projeto, sem dúvida, isso é muito importante, de constituição de uma região autônoma. O conflito dos emboabas, ele é resolvido em 1709, um governador que foi o Antônio de Albuquerque consegue entrar na região, cria câmaras, leva o conflito para o âmbito do universo das disputas políticas nas câmaras municipais, Sabará, Ouro Preto, Ribeirão do Carmo, São João del Rei, né? Vai nascendo, como você disse, o território de Minas Gerais, mas a guerra mostra que a coroa precisava estar lá presente. Ela não podia deixar aquela situação na mão de colonos que eram fiéis, mas eram colonos que tinham um ressentimento muito forte. em relação ao conflito, qual a importância de Sabará? Sabará teve um papel fundamental. Primeiro porque a cidade, a vila abrigava a autoridade local mais importante, que era o Manuel Borba Gato. E segundo, pelo fato de que Sabará foi escolhido o primeiro arraial a ser invadido pelos emboabas. Então, a primeira operação militar durante o conflito acontece aqui em Sabará, quando os emboabas cercam o lugar, né, e invadem, colocando fogo em todo o arraial. Sob o comando de Manuel Nunes Viana. É ele que protagoniza essa invasão. Aqui no morro tem a banda Santa Cecília, que ela, né, o que eles dizem é que ela é desde essa época da chegada dos emboabas. O ouro de Minas, ele está nas igrejas de Minas, está nas igrejas de outros estados brasileiros e está principalmente fora do Brasil, está nos museus. Eu mesmo, uma vez eu visitando um museu em Chicago, eu vi lá 2 peças lá, que o ouro era do Brasil, de Minas. O ouro em Minas Gerais foi descoberto nessa região, Adriana? Foi. Os primeiros achados aconteceram aqui na região de Sabará, né, ainda no final do século XVII. E que rio é esse? Esse é o Rio das Velhas, famoso Rio das Velhas, né, que no século XVIII era a grande via de entrada para quem vinha da Bahia.
Ah, sim, ele é um rio navegável. Navegável, pelo menos no século XVIII era. Ele desemboca no São Francisco, né? E é possível navegar até o mar através do Rio das Velhas. O ouro de Minas era todo ouro de aluvião, quer dizer, ouro trazido na poeira dos rios, é isso? Olha, até 1707, basicamente era ouro de aluvião, ouro de lavagem, né? E depois passa a ser ouro de beta, que é o ouro de Minas. Quer dizer, na verdade, descobrir ouro, ficar rico com ouro nessa época, não era tão difícil. Quer dizer, você pegava uma bateia e saía catando, você conseguia. Sim, mas é uma questão de sorte também, né? E isso significa que num lugar como esse rio poderia haver ou não ouro. E as datas eram divididas. Então nem sempre acontecia de o sorteado cair com as melhores datas. Estou aqui com um grande amigo, um querido amigo, um professor meu e desse país, Carlos Lessa. Tudo bem? Tudo bom, amigo. Tudo certinho aí? Professor, fale um pouco sobre o ciclo do ouro no Brasil e as injunções sociais dessas minas, desses, enfim. Você sabe que eu estou convencido que o ciclo do ouro é chave para entender o Brasil. Porque o que aconteceu em Minas Gerais no século XVIII é um prodígio histórico. Você sabe que foi a primeira grande diáspora do mundo. Calcula-se que devam ter ido para lá uns 600 a 800 mil portugueses. Quase todos sem as mulheres. Muito poucos foram com as mulheres, só os de Açores. E foram para lá quase 1 milhão de africanos. E havia os índios da região. E a poeirinha de coloniais que veio de Pernambuco, de São Paulo, mas uma poeirinha. Esse caldeirão formou o Brasil. Minas Gerais, por exemplo, nasceu aí, né? Minas nasceu e eu acho que Minas é o útero do Brasil, no sentido de que a ideia de Brasil sai de Minas. De muitas maneiras, até da maneira mais prosaica possível. O idioma português só se tornou dominante no Brasil por causa do episódio do ouro de Minas, porque antes era em Engatu. Antes era um Guarani codificado pelos jesuítas, que ainda é falado como idioma nacional do Paraguai. Mas era o que se falava em São Paulo, era o que se falava no interior, no Nordeste, era o que se falava na Arcália do Amazonas, em Engatu. A herança do ouro é uma herança de miséria e fome? Não, o ouro tem duas dimensões. Uma dimensão que é essa que você falou. Eu pessoalmente acho que o que foi a sorte brasileira no ouro é também a desgraça brasileira do ouro. Por que é sorte? É sorte porque o Brasil, ao contrário da América Espanhola, ficou unificado. Não se fragmentou, não é? A América Espanhola deu origem a uma opção de países, né? É verdade. Aqui não. Aqui a gente manteve a unidade nacional. Por quê? Porque a maneira pela qual a economia do ouro permitiu que surgisse a economia do café. Extremamente positivo do ponto de vista do Brasil se manter unido. Extremamente negativo do ponto de vista social, porque a escravidão foi confirmada de maneira dramática pela economia do ouro e foi reproduzida na economia do café escravo. Então, o Brasil escravagista é filho do ouro, mas o Brasil, grande país, é filho do ouro também. De Minas para Portugal, Portugal para Inglaterra. Inglaterra, para o mundo, para as igrejas. Muito bonito. É verdade que você foi à Serra Pelada? Fui à Serra Pelada. Eu fiz uma matéria na Veja e eu conheci Serra Pelada na época do apogeu mesmo. Ali estava entupido de gente. Era um negócio assim, eu tinha muita ansiedade de conhecer, mas a imagem que eu vi ali de perto é uma imagem chocante, Vera, porque é o seguinte: você vai chegando perto de um buraco que não tem fim, é um buraco enorme, cheio de gente, aquelas formiguinhas humanas, essas pessoas ali carregando, subindo aquela ladeira, levando areia nas costas, as pessoas sujas, as pessoas imundas, as pessoas fedendo. E eu procurava o ouro ali, procurava o sucesso, não encontrava, só encontrava desgraça. Cheio de homem, não tinha mulher, poucas mulheres, um lugar realmente horrível.
E as pessoas se alimentavam, da única coisa que eles se alimentavam é assim, eu vou conseguir achar uma pedra de ouro. E eu ficava dizendo, tudo bem, mas me apresente uma pessoa que conseguiu. Eu não conheci ninguém que tenha conseguido, ninguém que teve alguns que conseguiram. Mas concretamente, a visão que eu tive de Serra Pelada é uma visão de grande desgraça. O expediente aqui é muito duro, senhores telespectadores. Não é brincadeira, não. Vou descer. Tá pesado, é? Tá pesado, cara. 10 pá. Quantos quilos? 30 quilos. Vai lá, que tem muita... Em 1984, o repórter Ernesto Varela, ou seja, Marcelo Taz, foi até a Serra Pelada ver o que o ouro fazia com as pessoas. Isso aconteceu igualzinho em 1709, com a Guerra dos Emboabas. O que você viu lá? Olha, provavelmente a mesma coisa que aconteceu na época dos Emboabas e continua acontecendo, né? Que é o brasileiro cavando as matérias-primas, né? Indo atrás da matéria-prima e tentando ver nisso uma salvação para sua vida. O que você vai fazer com a sua grana? Eu vou aplicar ela, bem aplicada aí. E depois? Depois gastar e pronto, só curtir. E depois que gastar? Depois que gastar, tudo acabado. Aí tem que vir pro garimpo aqui de novo. Vai ganhar outro? Ganhar outro. Vai aqui de novo. É isso que você tá buscando na sua vida? É, mais ou menos isso, né? Mais ou menos, né? Tá bom, vai fundo então. Você sempre fez um jornalismo bem-humorado, você conseguiu introduzir o bom humor nas suas reportagens, mas a situação lá parecia muito trágica. Olha, imagina 40 mil homens, né, no mesmo lugar, era proibido entrar mulheres naquela época. Então você imagina esse ambiente de 40 mil homens loucos para achar ouro, muitos encontrando pepitas gigantes, inclusive, de 50 quilos na época, e ao mesmo tempo, quer dizer, o ambiente que existia, o ambiente saudável de tantos miseráveis, tanta gente querendo ficar rica da noite para o dia e tal, é praticamente um pesadelo, assim, um buraco de gente frustrada ou eufórica, que é quase a mesma coisa também. Qual foi a maior pepita que você já encontrou aqui, Parazinho? A primeira nós tiramos dia 13 de junho, dia do meu aniversário. Quanto que foi? De 46,5 quilos. E a outra? A outra foi dia 16 de junho, foi de 69,5 quilos. Você já tá rico? Não, remediado. Então começaram a encontrar quantidades significativas de ouro, essa notícia se espalhou pela Amazônia, as pessoas começaram a vir de vários estados do Brasil, gaúchos e muita gente do Nordeste também, claro. Mas, e aí os caras foram cavando literalmente um buraco, né? E esse buraco acabou cavando a sepultura de muitos deles, né? E virou um lago, inclusive, esse buraco, porque eles cavaram tão fundo que os lençóis freáticos começaram a chegar e, enfim, e virou uma situação insustentável. Tá indo embora aí? Tô. Não deu certo? Não. E não conseguiu achar nenhuma pedrinha de ouro? Uma pipita. Pra onde você tá indo? Pindaré, Maranhão. Maranhão? Boa viagem, hein? Tchau. São muitos brasileiros desiludidos deixando Serra Pelada todos os dias, para outro tanto de brasileiros iludidos chegarem no dia seguinte para tirar a sua carteirinha de garimpeiro. Eu acho que essa segunda corrida do ouro tem muito menos expressão do que a primeira, porque a de Minas Gerais foi fundadora do Brasil. Qual é o final da história, se é que tem uma? Bem, o final da história é que, primeiro, os paulistas são afastados das minas, eles vão para outros lugares em busca de outro ouro, vão desbravar Mato Grosso e Goiás. E o resultado mais interessante, eu acho que esse é a médio prazo, é a construção de uma tradição rebelde aqui em Minas, uma tradição que vai despontar depois na Inconfidência Mineira. Lúcia, fala um pouco, quer dizer, Emboabas não foi o único conflito naquela época, fala um pouco dessa série de outros conflitos, que, enfim, é o tema do seu livro.
Olha, Emboabas integra uma sucessão de motins e de sedições e de levantes que marcaram o período colonial. O período colonial do Brasil, ele tem um grau de conflitualidade muito elevado que vai, em geral, opor elites regionais, elite de Pernambuco, as elites de Minas, as elites do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da Bahia, e Maranhão, Grão-Pará, contra as autoridades que chegavam da metrópole para impor as ordens que procuravam garantir o projeto colonial. E é bem conhecido, né, esse aspecto da história mineira, a sucessão de revoltas e motins, né, enfim, conhece-se muito a Inconfidência Mineira, mas nós sabemos que existiram outros motins e por vezes até mais radicais. E essa herança política subversiva foi trazida por emboabas e paulistas. Ela nasce com a guerra. E o que ficou em Minas Gerais, no caráter do mineiro, que vem dessa época? Bom, o mineiro, ele é uma junção aí, acredito eu, de todas desse desenrolar da Guerra dos Emboabas, né, e dessa conquista do território. As pessoas que aqui se instalaram eram medrosas, elas eram desconfiadas, elas eram traídas, né? Então o mineiro se formou muito nessa base, né? A formação da cultura mineira tem muito a ver, né? O mineiro é desconfiado, mas isso vem de uma história, né? Essa coisa da corrupção, da traição, da propina, isso já é uma coisa que se espalhou até, né, por uma ideia de Brasil até, que se a gente for pensar bem, né? Mas isso nasce no território de Minas Gerais porque as pessoas tinham que se virar, elas queriam ganhar, elas queriam ouro, elas queriam enriquecimento. E com isso eles tinham que pagar propina, eles tinham que delatar às vezes algum e pagar pelo silêncio, né? Pagar outros pelo silêncio. Porque era muito ouro, era muita conquista, era muita gente interessada de diversos lugares. Então essas coisas aconteciam e o mineiro se formou muito nessa cultura da desconfiança, né? Nesse jeito de não falar muito as coisas, de ficar meio quieto, e eu acredito que seja muito por isso aí. Virou uma regra no Brasil, cara, de você tá parecendo um mineiro. Isso é mineirice, quer dizer, quando esse papo escondido, cheio de ironia, não passa informação, tu conhece aquela piada ótima, né? Fulano com ciclano, né? Diz assim, Zé, de onde você tá vindo? Tô voltando.